Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. A caminhada da fé nem sempre é fácil. Há momentos em que o chão parece desaparecer sob os nossos pés. E tudo o que resta é confiar no Deus que transforma a dor em testemunho. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da irmã Simone Vieira Cabral de Oliveira, uma mulher de fé, marcada por provas intensas, mas também por experiências profundas de restauração e milagres da parte de Deus que desafiaram a medicina. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26, a palavra do Senhor nos diz: "E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente." Prepare o seu coração para mais um testemunho que tocará o seu coração, viu? O programa Lição de Vida já está no ar. Simone Vieira Cabral de Oliveira nasceu na cidade de Camaragibe, Pernambuco, no ano de 1982. Filha de Jonatas Lúcio Cabral e Marlene Vieira da Fonseca Cabral, Simone cresceu em um lar cristão, cercada por valores de fé e comunhão. Em meio à simplicidade, Simone viveu momentos marcantes em sua trajetória. Entre lágrimas, enfermidades e livramentos, Simone experimentou o poder de um Deus que restaurou em sua vida aquilo que o sofrimento parecia ter destruído. Os detalhes dessa trajetória de fé, superação e milagre você acompanha agora no Lição de Vida. Irmã Simone, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda ao Lição de Vida. Amém, irmã Thalita. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, uma promessa antiga da parte de Deus. Eu agradeço a Deus, primeiramente, que é o dono da minha vida, e ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pela oportunidade, juntamente com a sua esposa, a coordenadora geral, a nossa irmã Judite, uma amiga. E é isso, estou muito feliz de estar aqui. Amém. Sei que Deus vai falar aos corações nesta noite através da sua linda história, viu, irmã Simone? Amém. Eu já quero conhecer um pouquinho da sua infância, né? Como é que foi? Foi em Camaragibe. A senhora já nasceu num lar evangélico, as pessoas já serviam ao Senhor Jesus na sua casa? Amém. A minha infância foi em Camaragibe, nasci em Camaragibe, nascemos no lar evangélico, né? E a nossa infância foi assim, servindo ao Senhor. Não tínhamos assim muito lazer, na época era uma infância simples, mas tínhamos um quintal muito grande, eu lembro, né, muitas árvores, e ali nós brincávamos ali entre os irmãos, né, e íamos muito para a igreja, né, pontos de pregação, porque na época não tinha muitas congregações, era muito ponto de pregação, aquela área ali não era muito assim habitada de congregação, então a gente andava muito por dentro dos matos, assim, para ir para os pontos de pregação, né? Tinha em João Paulo II, lá dentro, na casa do irmão Severino, saudoso irmão Severino e irmã Maria. Já existia também um ponto de pregação na casa do saudoso presbítero irmão Armando, né? Já faz mais de 50 anos aquele ponto de pregação, 50 anos. E tinha também um ponto de pregação na casa da saudosa irmã Tânia, né, que é a mãe do presbítero Edgar, né, e nós íamos para lá também, e tinha também depois abrir um ponto de pregação também em Açucena, né, e ali foi quando nasceu a congregação que hoje, né, nós congregamos. Que bênção, né? Eu tenho certeza que toda essa sua trajetória servindo ao Senhor Jesus na igreja, desde pequenininha, com bons exemplos de fé no seu lar, influenciaram bastante, né, a sua formação hoje, né? Isso, irmã Simone? Sim, com certeza. Nós fazíamos culto doméstico, né? Era costume dos meus pais fazerem culto doméstico. Meu pai gostava de contar as histórias bíblicas pra gente, né? Então, é coisa que você lembra e leva pra vida, né? É verdade. Então, é marcante. Amém. Deixa eu perguntar à senhora uma lembrança, assim, marcante
nessas suas idas para os pontos de pregação? Porque foram muitos, a senhora listou aqui alguns, né, de irmãos queridos, inclusive na casa de irmãos queridos. Me conte uma lembrança marcante de um dia assim, em um culto de pregação, essas primeiras experiências da senhora na obra, né, do Senhor. Na infância, né? Uhum. É um dos momentos que marcou, né, foi que Deus ele salvava muito naquele lugar, né? E eu gostava muito de louvar, né? Desde os 4 anos de idade, que eu gostava de louvar muito na igreja. E Deus ele salvava muitas vidas através, né, daqueles trabalhos ali. Eram irmãos simples, né? E os irmãos carregavam aquelas cornetas pesadas para lugar. E aquilo ali eu ficava achando muito interessante, Chamava né? atenção. Chamava atenção como criança, né? Mas uma coisa que marcou foi que Deus salvou a dona de um centro que havia próximo ali, que a gente estava cultuando e às vezes escutando o barulho. E com o passar do tempo, Deus salvou essa irmã, né? E ela caminhou com a gente, participou do círculo de oração, né? E por esses dias Jesus guardou, salva, né? E é coisa que marca a vida da gente, né? Com certeza. E foi nesses momentos, servindo ao Senhor, né, na sua casa, na casa de Deus, que a senhora conheceu o seu esposo? Como é que foi o encontro com ele e também a construção, né, da sua família? Meu esposo, né, a gente se conheceu chegando já na fase de juventude, né? Eu procurando trabalho, procurando emprego. E eu conheci ele numa empresa, né, em que eu estava indo colocar currículo, juntamente com as meninas, fizemos amizades e nos conhecemos, né? Fizemos aquela amizade, depois foi avançando, ele quis falar com meus pais, falou com meus pais e na continuação a gente casou, né? Noivou, casou e depois veio Ana Beatriz. Ana Beatriz veio assim, ela teve problema, né, Quando ela nasceu, teve problemas respiratórios? Sim. Quando ela nasceu, ela teve problema respiratório e o médico vieram falar pra gente que ele precisava de uma medicação que era um valor muito alto, né? E a gente não tinha condições. E nós oramos ali, entramos numa oração, no clamor, e Deus, ele curou a minha filha. Glória e nós saímos dali com ela sã, para a glória de Deus. Nem precisou tomar medicação, irmã Simone? Eles, não sei. Eu sei que nós oramos e Deus resolveu aquela situação e aí ela ficou bem. Né? Eu não podia nem ver ela, porque ela foi prematuro, de parto cesáreo. Mas Deus, ele interviu, né? E restaurou a saúde dela. E durante toda a infância ela nunca teve problemas respiratórios. Deus é maravilhoso. Hoje a Ana Beatriz está com quantos anos? 23 anos. 23 anos. Mas também tem o Levi, né? Que é o seu segundo filho. A Ana Beatriz, a primogênita, e veio o Levi, que também enfrentou problemas de saúde, não foi isso? Sim. Levi também nasceu prematuro. Foi um parto cesáreo também. E ele também ficou no hospital durante dias, né? E eu também tive que ficar, e foi um momento muito difícil. Chegou um momento que já estava passando muitos dias ali, eu queria muito sair dali com ele. E eu estava cansada e chegou um momento que tinha uma escadaria assim no hospital e eu abaixei a minha cabeça e naquele momento passou os pés de alguém, depois aqueles pés voltou e disse, levante a cabeça. E quando eu levantei a cabeça, aquela irmã disse assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E disse o final do versículo, né? Operando eu, quem impedirá? Já está assinado. E naquele mesmo dia a alta dele foi assinada, nós viemos para casa, o nome do Senhor foi glorificado. Que bênção, né? A vida de seus filhos já marcada por um grande testemunho dos dois, né, irmã Simone? Sim. Glória a Deus. Em um determinado momento, né, a senhora viveu uma situação muito difícil também em relação ao seu casamento, né? Como é que foi perceber que algo errado, né, estava acontecendo? Como é que foi esse período para a senhora, irmã Simone? Assim, Deus, ele é aquele que sempre
Ele nos mostra. Nós não ficamos assim... Nós somos pegos de surpresa. De surpresa, né? De surpresa, porque o Senhor, Ele sempre quer falar conosco, né? Nós éramos aquela família que eu tinha a família, assim, perfeita, né? Porque tem as dificuldades, mas que qualquer mulher almeja. E, assim, era muito assim, a gente era muito unido, a gente era muito junto, todo lugar que ia, era igreja, até numa padaria a gente ia junto, né? Então, assim, a gente era muito unido, combinava muito, não existia aquela coisa, era aquele clima de paz dentro de casa, né? Existia muito amor, muito cuidado, era tanto que às vezes eu nem acreditava que a minha vida era daquele jeito assim, porque dentro de mim às vezes tinha um medinho de aquilo não ser verdade, né? Mas, e Deus sempre me despertando, eu ouvia muitas ilustrações, né, da rádio, né, da nossa rádio, e Deus uma vez falou numa ilustração daquela, né, para mim, que um menino estava levando o seu irmão na cadeira de rodas e fazia sinal para os carros pararem para socorrer o irmão dele e os carros não paravam. E aquele menino, no desespero, a cadeira virou e ele, no desespero, ele pegou uma pedra e lançou no paralelepípedo do carro, né? Lançou na para-brisa, para-brisa. E aquele carro parou, né? E o irmão disse assim, não espere que Deus lance um paralelepípedo no seu para-brisa para que você desperte. Deus estava querendo me mostrar algo, né? Depois Deus me revelou, quando a gente estava no quarto, na frente do quarto passou um animal como um cachorro lobo, muito feio, e ele parou na frente do quarto, olhou, aí baixou a cabeça, balançou e saiu. Era como se o inimigo ele quisesse entrar, mas ali tinha alguma coisa blindado né? E Deus me revelou numa madrugada. Eu estava virada para a parede, Madornando tinha acabado de amamentar o meu filho e Deus me mostrou, né? Era o meu esposo sem rosto e ele lutando comigo, lutando. E sendo que era muito estranho, porque a gente nunca discutia, a gente nunca brigava. Eu sei que não existe esse casal que não discuta, mas o que eu digo assim, de briga, de situações graves. E eu via que eu não ia vencer, porque ele é muito grande, e aí eu virava as costas e recebia uma facada nas costas, né? E era muito real. E eu não me detive naquilo, porque eu não, assim, eu não acreditava, não entrava em mim que aquilo pudesse acontecer. A gente fazia obra, a gente era muito junto, né? A gente era sempre de fazer a obra junto, era EBD, era campanha evangelizadora na época, era os cursos à noite, tudo muito, a gente fazia muito para Deus, né? Então eu achava que aquilo não ia acontecer, mas é importante a gente lembrar que a gente precisa ter o nosso momento, mesmo com cansaço, filhos pequenos, né? E às vezes a gente esquece, né, da comunhão, que Deus ele quer falar conosco, Ele quer nos revelar algo e a gente às vezes esquece disso. E Deus ele queria aproximar para mostrar algo mais, queria que eu orasse mais, que eu buscasse mais, mas assim não demorou muito, bruscamente, né? O nosso lar sofreu um ataque, né? Muito sério. E eu me lembro que no dia que tudo aconteceu, né, que eu descobri, eu fiquei no cantinho, assim, no quarto, com a cabeça entre as pernas, né, e muito abatida, porque eu não estava aceitando que aquilo estava acontecendo, porque eu clamava, Deus, eu não aceito, é a minha família, o meu lar ser desconstruído, eu não aceitava aquilo, né, e Deus, Ele soprou um vento naquela noite muito forte, e aquele vento ele estalava as paredes, estalava as telhas, muito forte, e fazia um barulho muito... Eu nunca tinha visto um vento daquele, foi como se Deus estivesse demonstrando, né, que Ele não estava de acordo com aquilo, né, Ele estava... A ira de Deus naquele momento, porque o inimigo ele parecia que estava tudo perdido, mas como Deus, ele é aquele que restaura, o Senhor, Ele restaurou. Glória a Deus.
Como é que foi o seu relacionamento com Deus durante esse período em que seu marido estava afastado, né, distante de casa? Como foi? Foi um relacionamento de muita intimidade, muito gemido, muito choro, muita dor. E eu digo para você que é uma dor assim que não se consegue mensurar, né? Você é uma mulher que é temente a Deus, uma família que teme a Deus, né? Teu lar é desconstruído como aconteceu, né? No meu. E para mim foi aquele momento ali com Deus, foi os momentos mais profundos, né? Que o crente tem no momento de angústia, de dor, de sofrimento, de vergonha, né? Vivenciei situações que não queria vivenciar, que não seria necessário caso isso não tivesse acontecido, mas foi neste momento que Deus, Ele tratou comigo e eu fui batizada com o Espírito Santo dentro da minha sala. Glória a Deus. Né? E eu tinha muito medo disso, né? A gente vê pessoas relatando que tem medo, né, de ser batizado, e Jesus ali me encheu naquele momento, e me desceu a sua graça, me batizou com o Espírito Santo nesse processo. Amém, irmã Simone. E como é que foi que a restauração completa finalmente aconteceu? Como é que foi para a senhora viver um recomeço, né? A restauração foi tudo o que Deus ele falou durante todo esse tempo, porque foram muito tempo, né? E tudo o que Deus falou, Ele fez. Deus, todo o tempo, Ele falava sempre a mesma coisa. Sou eu quem conheço o coração do homem, eu vou restaurar, vou trazer de volta, vou colocar tudo no lugar, né? Porque é a minha vontade. E eu já não, assim, devido a tanto tempo, eu já não aceitava mais. Eu não, assim, dentro de mim, eu não queria, porque estava magoada, estava ferida. Porque durante um tempo eu fiquei em comunhão com Deus, mas mesmo assim, a gente como ser humano, a gente fica, né, machucada. E na minha mente, Deus sabia, né, Deus sabia o que eu pensava, né? E eu pensava assim que se ele voltasse, ele ia adoecer e tal. E eu dizia assim, eu não vou cuidar, né? Mas Deus, ele sabia, né, de tudo. E tudo que Deus disse que ia fazer, que ia restaurar, que ia fazer melhor que antes, Deus fez e foi lindo. Glória a Deus. Né? Deus trabalhou no meu coração, né? E ali Deus, ele uniu novamente. Teve uma nova festa? Teve uma nova festa, sim. Porque bênção. Deus, ele permitiu que fosse até o último instante. Sim. Né? Às vezes Deus, ele faz as coisas ir até o último instante para que muitos não acreditavam mais. Sim. Né? Só mesmo quem ouvia Deus falar em todo lugar que eu chegava, Deus falava, era que ainda tinha fé que podia acontecer, né? Amém. E foi lindo, foi para a glória de Deus, né? Estávamos lá nos alegrando, né? Quando a gente está se alegrando, a gente às vezes nem lembra mais o que passou, né? É verdade, irmã Simone. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que restaura, né? Sim. Aleluia. Mesmo depois, né, desse processo de restauração do seu casamento, a senhora enfrentou um momento bem difícil, que foi o diagnóstico de um câncer. Não foi, irmã Simone? Sim. Como é que foi receber essa notícia e viver esse processo tão difícil depois dessa grande bênção que a senhora recebeu de Deus? Foi algo assim, eu não esperava, né? Deus, ele tinha falado para mim, né, que eu ia passar um momento muito difícil, um processo muito difícil, e eu não imaginava que fosse tão difícil assim, né? Não imaginava o que era, mas sendo que Deus falou, quando Deus falou, Deus disse assim: eu estou dizendo que você vai passar, então não se preocupe, você vai passar. Glória a Deus. Né? E aí foi quando eu recebi aquele diagnóstico, né? Deus ainda precisava trabalhar no meu coração para que houvesse um perdão verdadeiro. Sim. Né? E assim como Deus, ele falou, aconteceu. E aí iniciou-se um processo diagnosticada com câncer. Foi aonde o câncer? O câncer uterino. Uterino. E fomos ali para o Hospital do Câncer e foi visto que o tumor já estava avançado e não podia mais fazer a cirurgia para retirar o tumor, e foi indicado ali o tratamento, né, de quimioterapia e radioterapia. Então passamos por 29 sessões, né? Difícil. E foi difícil, né? Deus não permitiu que meu cabelo caísse
E assim, eu atribuo tudo a Deus, né? Há quem diga uma coisa e outra, mas pessoas que estavam ali ao meu redor, né? E disseram para mim assim, olha, corta teu cabelo porque vai cair todo de uma vez, né? E eu fiquei esperando, mas não aconteceu. E passado o tratamento todo que todo mundo conhece, que é muito difícil. A senhora perdeu muito peso, não foi? Chegou a ficar com 33 quilos? 33 quilos. E ainda não foi nesse período, né? Mas eu cheguei a perder peso, mas não cheguei a esse agora, né? Mais pra frente foi. E aí eu voltei, porque eles disseram, quando diminuir a gente vai fazer a cirurgia. Mas não diminui, ele sumiu com o tratamento. Glória a Deus. E eu me alegrei e tal, e Jesus estava apenas trabalhando, né? Porque para cumprir as promessas de Deus, né? E aí, quando foi com 6 meses, eu comecei a sentir fortes dores na barriga, eram dores insuportáveis, dores que eu não sei mensurar, né? Eu lutava contra aquela dor, eram dores que eu voltava para o hospital, os médicos faziam exames e não descobriam. E aí eu fui desenganada. E foi quando, lá no Hospital do Câncer, né, onde eu fiquei de dezembro e janeiro, eu fiquei lá, passei Natal, Ano Novo, naquele hospital. Na formatura da minha filha, eu também não participei porque eu estava lá. E ela não queria fazer, mas eu disse, não, você vai porque eu trabalhei para isso, você vai. E ela foi por mim, eu disse, vá por mim. E foi um processo difícil. Todos os dias eu recebia visitas naquele hospital. E os médicos disseram que não, a partir deles não teria mais... Não tinha mais... Não tinha mais o que fazer, né? O que fazer. A senhora chegou a passar por 4 cirurgias? Foi. E eu fiquei sofrendo durante esse período quase 1 ano, né? Sofrendo, porque tudo que eu comia não sustentava, não sustentava, botava para fora e o meu intestino tinha fechado em vários lugares, mas os médicos não viam por imagens, né? E foi necessário abrir, né? E quase 1 ano sofrendo e aí eles optaram por abrir e quando foi quando eu passei pela primeira cirurgia, né, em um mês de agosto, e quando foi na pandemia, o início da pandemia, né, o ano da pandemia, e eu passei por aquela cirurgia, e como foi uma cirurgia de emergência, de urgência, porque eu estava com obstrução, obstruída, já vinha há muito tempo e corria o risco de estourar, né? E haver, como se diz, uma infecção dentro. Então, eu fui para urgência e eles fizeram o exame de Covid e só chegava com 3, 5 dias depois. Então, eu fui, quando não sabia se a pessoa estava contaminada ou não, você ia para o setor de Covid. Então, eu fui para o setor de Covid e passei pela cirurgia. Perto de pessoas que estavam enfermas. Fui para a UTI. E teve um momento muito marcante nesse processo que quando eu fui para a UTI de Covid, meu esposo ficou muito aflito porque estava muito emagrecida já na época, desnutrida. E aí Deus não permitiu que eu pegasse. Glória a Deus. E aquele momento que eu saí, quando chegou o resultado do exame, deu negativo, tudo, que eu saí daquela sala de UTI, ele estava fora e foi um momento assim de a gente se quebrantar, né? E o perdão, ele foi vindo aí, porque quando eu dizia que se ele voltasse eu não cuidaria dele, né? Deus, ele tratou comigo aí, né? Permitiu que ele cuidasse de mim. E era apenas o começo, né? Porque foi apenas a primeira cirurgia, né? E depois a senhora chegou a fazer mais 3. Foi. Por conta das complicações que vieram. 1 mês depois, né? 1 mês após, eu comecei sentindo novamente, quando comecei a me alimentar normal, porque a princípio era dieta 0, depois líquida, depois pastosa e depois o alimento. E quando eu comecei aonde os médicos tinham feito, porque a primeira cirurgia foi uma lise de aderência, né? O intestino, ele ficou feito uma bola, né? Todo cheio de aderência, então foi feito ali, soltou mas com 1 mês depois, em setembro, eu tive que passar por nova cirurgia, então no mesmo lugar, laparotomia.
E aí eles fizeram uma enteroanastomose, né? Enterectomia. Enterectomia. Falar, né? Daquele que bota todo o intestino para fora e tal. E aí eles tiram as partes que não prestavam, né? Porque tinha fechado, não passava nem líquido. Então aquelas partes foi tirada e foi feita a emenda, né? Costurada. Essa foi a segunda cirurgia. E depois dessa segunda cirurgia, todo o processo novamente, e aí eu fui novamente para o setor, para o Covid, porque a enfermaria de Covid, porque tinha que esperar o resultado do PCR, né? Era pandemia, então pandemia difícil, já se sabe, né? Eu vou só pedir licença à senhora rapidinho para a gente fazer um intervalo. Na volta a gente segue, a senhora vai contar aí o grande milagre que Deus operou em sua vida, tá bom? Você que está nos acompanhando, fica com a gente, Deus vai continuar falando ao teu coração, a gente volta rapidinho com o desfecho dessa linda história. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje estamos tendo a honra, né, a alegria de receber a querida irmã Simone Oliveira. Irmã Simone, no bloco anterior a senhora estava falando que foi necessário fazer uma segunda cirurgia, né, de urgência devido ao seu caso. Eu queria que a senhora prosseguisse e contasse aí o grande milagre que Deus fez em sua vida. Sim, que eu sentia dores insuportáveis, né? Não dá para mensurar. E eu ficava sem poder comer, porque tudo que eu comia colocava para fora. Então assim, eu só tinha duas alternativas: comer para voltar para o hospital para ser internada, ou ficar em casa e desfalecer de fome. Então eu só tinha isso. E quando eu chegava no hospital, eles colocavam a sonda nasogástrica, que é para sugar, porque eu ficava meio que apodrecendo dentro por conta que os restícios que ficavam, que não saíam nos vômitos, porque eu tinha muito vômito, muita diarreia, né, durante todo esse processo. Por isso que veio também o emagrecimento, sem comer, sem beber, diarreia. Então, e aí eles colocavam a alimentação parenteral, né, é tipo uma mini cirurgiazinha, abre um corte, coloca um tubo de borracha fino que vai até a veia, para alimentar a veia, para manter o corpo vivo, mas nada poderia passar pelo estômago. Então eu almejava comer qualquer coisa que fosse, né? E havia momentos teve um momento que eu lembro que eu consegui levantar da cama em casa e eles estavam almoçando e eu cheguei na porta do quarto, olhei e todos eles pararam, né? Então foi um momento assim muito difícil, porque eles pararam, olharam para mim e naquele momento as lágrimas começaram a cair. Deus, ele estava tratando com todos nós. E Deus tomava a minha filha ali em mistério. Glória a Deus. E dizia: mulher, aceita o meu tratamento, aceita o processo, porque eu estou fazendo coisas extraordinárias na tua vida. Glória a Deus. O meu nome será glorificado. Aleluia. Eu estou fazendo o extraordinário, o meu extraordinário na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitos glorificarão o meu nome através da tua vida. Irmã Simone, a gente tem alguns vídeos. É um vídeo com compacto de fotos, né? Do que a senhora passou no hospital. A gente vai acompanhar juntas e a senhora vai narrando pra gente, contando aí o processo até o milagre, tá certo? Vamos juntos acompanhar? Confiram comigo, com a gente agora. Esse aí foi o processo, todo o processo no hospital, né, irmã Simone? No hospital. Com seus filhos, não é? Bem. A senhora chegou a fazer a terceira cirurgia, irmã Simone? Sim. E nessa terceira cirurgia, Deus, ele teve um encontro comigo na UTI, né? Foi um encontro marcante para crente que ora, que tem mistério com Deus e que crê. Sim. Né? Nessa terceira cirurgia, depois o médico chamou meu esposo, né? Meu esposo falou com ele e ele disse: olha, não posso garantir que ela vai voltar,
Na terceira cirurgia. Ela vai voltar. Você está vendo a situação dela, ela está muito debilitada, né? E eu não posso garantir que ela vai voltar. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Ela está aqui, está precisando e a gente vai fazer. E eu ouvia os médicos fazendo reuniões. Falando sobre a senhora. Falando sobre mim, dizendo que, assim, um dizia assim, eu não vou mexer nela, eu não toco, eu não mexo, já fala com fulano, fala com cicrano. Mas Deus preparou um único médico. Glória a Deus. É somente ele que fazia as minhas cirurgias. Uhum. Ele era diretor dali do hospital, do setor de coloproctologia. Deus cuidou no detalhe, ele usava as mãos daquele médico, mas a gente sabe que a soberania é de Deus. É verdade. Né? E Deus estava querendo me ensinar, né, que a soberania pertence a Ele. E ali, quando eu estava na UTI, após aquela cirurgia, novamente o mesmo processo, né, eles tiram o intestino para fora, abriu, e ali eles fizeram outro, tiraram mais pedaços, que onde tinha costurado fechou, e tiraram mais pedaços. E grampeou. Eu tenho hoje clipes metálicos quando eu faço algum exame, alguma coisa. Fica, né, lá a marca, Deus deixou a marca. Né? Tem pessoas que Deus ele prefere deixar. É verdade. Né? E ficou clipes metálicos e costurou novamente, né? E aí naquela UTI, quando eu saí, quando eu tornei, porque eu recebia 2 anestesias, né? Era a RAC e a geral. A RAC é para você não sentir muita dor. Sim. Logo assim que acorda, né? Para ainda ficar anestesiada. Estava muito fraquinha, tinha tomado sangue, né? E naquele momento em que eu tornei, eu comecei a passar muito mal. E eu estava literalmente indo embora naquele momento. Deus. E eu lembrei dos meus filhos e eu só, assim, naquela mente, naquela agonia de morte que eu não conseguia me mover ainda, porque ainda estava sob efeito de cirurgia, de anestesias, perdão. E os médicos passavam e eu olhava e ninguém vinha até mim e eu clamei o socorro do céu naquele momento, né? Sim, glória a Deus. E Deus, ele é aquele que chega no momento certo. Né? Daquele momento chegou, eu não vi, porque eu não podia me virar. Eu estava ainda imóvel, eu tinha acabado de sair, né? Sim. E eu estava perdendo os sentidos, perdendo o fôlego, literalmente, e aquele ser colocou uma mangueira no meu nariz, de oxigênio, aquela mangueirinha que coloca, né? A senhora não identificou quem era? Não identifiquei. E ele colocou e eu comecei a tornar. Comecei a tornar, e quando eu comecei a tornar, respirar novamente, tranquilamente, ele permaneceu ali. E ele falou no meu ouvido. Sim, falou. Glória a Deus. Depois você volte para me agradecer. Glória a Porque eu ajudo tanta gente que passa por aqui, passa e vai embora e não voltam para me agradecer. Mas você vai voltar para me agradecer, não vai? Aleluia. Eu nunca esqueci. E depois que eu saí dali, né? A gente sabe que quando você faz uma cirurgia, né? Ali você fica desligado, né? Porque a gente é entubado, né? Isso. Minha garganta muito ferida, tanto por causa da sonda nasográfica, como porque dessa vez, eu não sei o que aconteceu, mas a intubação feriu minha garganta. Sim, entendo. E ali, quando eu fui para casa, né? Passados os tempos, os dias eu fui para casa. E quando eu estava em casa, eu me lembrei, eu disse, meu Deus, eu preciso voltar para agradecer aquela pessoa que me ajudou, porque se ele não tivesse colocado o oxigênio, eu não estava aqui hoje, né? E automaticamente eu já me vi respondendo, irmã Thalita, porque a voz de Deus falou assim, tu viste o rosto dele? Tu olhaste para ele? Fui eu. Aleluia. Fui eu quem falei contigo. Então somente louva o meu nome, me adore. E aí eu entendi que o que Deus queria era o meu louvor, que eu voltasse a louvar para Ele, né? Porque nesse período de enfermidade eu tinha vontade de cantar. Mas não tinha força. Mas não tinha, porque quando eu abria minha boca até para falar, eu falava como um bebê, né? Porque quando eu estava no hospital, eles me davam Aldol.
É uma medicação? Aldol é uma medicação controlada, Sim. porque as dores nem com morfina passava, né? Então eu vivia como assim, eu lutava contra a dor, né? Era algo assim que a dor era tão forte que eu fazia força para resistir à dor, Sim. né? E tinha momentos que na minha mente passava assim: vai ser agora, Senhor? Não, agora não. Eu vou viver. Né? Porque pela pele da minha barriga via as alças do intestino fazendo os movimentos, mas não tinha como fazer a digestão, né? A senhora, então, a partir de então, voltou a louvar a Jesus depois dessa voz que ele dizia, louve, me adore, Sim, como foi? O Senhor permitiu que eu voltasse novamente para a 4ª cirurgia para me louvar naquele hospital. Então a senhora fez a 4ª cirurgia, mas foi por conta de uma complicação ou foi para restaurar algo? Novamente, os sintomas voltaram. Um pouco mais brandos, mas os sintomas novamente, quando comia, botava para fora. E dores, né? E naquela, quando eu voltei, aí novamente eles não queriam, né, fazer a cirurgia. Por quê? Porque uma cirurgia de laparotomia são 90 dias, a gente sabe, para recuperar um pouco, né? E aí eu estava o quê? Dentro de um mês no outro, abrindo voltando novamente no mesmo lugar. E foi o mesmo médico que Deus usou para lhe operar pela 4ª vez? Pela 4ª vez. E dessa vez ele estava bem nervoso, ele passava a mão assim no cabelo e tal, mas ele ainda esperou 16 dias. Dieta zero, sonda. Sim. E a parenteral, né, que é aquela proteína, um líquido branco, quem já passou por isso sabe. E faz o corte, dá uma anestesia, coloca aquela mangueirinha, aquela para nutrir o sangue, né, a veia que vai para o coração, para o corpo. E a alimentação era aquela, né? E Deus, ele tratou também comigo a nunca reclamar, né, da alimentação, do que tem para comer, do que não tem, porque eu desejava qualquer coisa que fosse para satisfazer o estômago, né? Que doía de fome. A fome dói, né? E juntava a dor da fome com coisa. E tinha momentos que eu estava com ar de louco, assim, como querendo correr sem poder. E minha família às vezes me segurava, porque a medicação controlada, ela faz isso, mexe com a gente, né? Sim. A morfina não fazia efeito nas dores. As dores eram grandes, né? Eram grandes. E aí, passei 16 dias, com 16 dias me deram comida e eu botei para fora novamente. Eu comi na hora do almoço, quando foi na madrugada, eu botei para fora do mesmo jeito que eu ingeri, sem digerir, né? Tipo arroz, o alimento inteiro, né? Assim, do jeito que você engole, sem fazer a digestão. E aí, não teve jeito, teve que fazer. Dessa vez, eu estava mais debilitada ainda, né? Sim. E aí veio o assistente social conversar comigo, veio o psicólogo, veio, né, eu precisei de mais sangue. E ali eu senti que tinha algo, né? E antes de eu ir para o hospital, na madrugada da véspera de ir para o hospital pela 4ª vez, o Senhor se apresentou para mim, através da irmã Judite. Glória a Deus. Eu estava me adornando porque assim, eu vivia, não dormia, mesmo com as medicações controladas, não dormiam. E naquele momento, ela apareceu para mim, colocou a mão sobre mim para orar. Quando ela começou a orar, ela tirou a mão rapidamente, colocou a mão na boca, como que não queria dizer, porque era algo muito, né, forte que ela ia dizer, mas ela não suportou e ela tirou e disse assim: mulher, eu quero te levar para a glória. Naquele momento que ela disse aquilo, eu comecei a chorar muito, porque assim, a presença muito forte de Deus, eu senti, era muito real. E eu chorava muito, e como um pai conversa com um filho, ela começou a falar para mim: olha, mulher, tu tens de ser assim, tu precisas fazer assim, olha assim. Contou a história da minha vida, aquilo que eu precisava para poder
que eu pudesse chegar na glória, porque muitas vezes a gente faz a obra, vai para a igreja, sempre fui muito dinâmica e tal, mas Deus quer mais. É verdade. Ele quer mais, Ele quer que a gente pare um pouco para ouvir Ele. É verdade. Né? E Deus, Ele estava falando comigo naquele momento. Foi uma conversa muito longa. Uhum. E eu chorava muito. No final, ela abria os braços assim e ela dizia assim: agora me abrace, porque eu sou o teu doutor. E eu fui no outro dia, o médico disse: você precisa vir, porque você não pode ficar em casa desse jeito. Né? Mas esse momento foi muito marcante na minha vida. Amém. Né? Foram 2 momentos que Deus, Ele literalmente se apresentou para mim. Eu pude sentir a presença de Deus. E como foi essa 4ª cirurgia e o louvor, né, que a senhora prestou a Deus, né? Todos os dias naquele hospital eu louvava. Todos os dias. Se estava com minha filha, que ela às vezes trabalhava home office, ficava lá comigo, a gente louvava. Se estava com meu esposo, louvava, né? E muitas vezes também meu irmão ficou comigo, né? Também. E assim, eu louvava todos os dias. Todos os dias. Era de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho vídeos louvando, eu tenho, Deus. Né, louvando no hospital. Na hora de ir para a cirurgia, eu ainda cantei o louvor. Ainda já estava com todo o equipamento de descer para a sala de cirurgia. E eu louvei ao Senhor todos os dias, porque Deus, Ele falou comigo. Amém. Glória a Deus. Deus disse que eu estava na palma da mão dEle. E Deus, Ele falou assim: eu estou fazendo algo, mulher, que será notório. Glória a Jesus. A cova se abriu e eu te resgatei de dentro dela. Eu estou fazendo algo que será notório. E o Senhor fez. Glória. Como é que foi o milagre completo, a restauração completa de sua saúde? Eu me lembro, irmã Thalita, que os irmãos, né, de um conjunto que eu dirigia, eles estavam locando um ônibus para ir se despedir de mim quando os médicos disseram que era o fim. Então já correu. E então eu vi pessoas naquele hospital que eu não via há anos. Né? Todos os dias recebia visitas, né? E assim, no período da pandemia não, né? Um pouco antes, que foi o período do Hospital do Câncer, né? E eu recebia visitas ali todos os dias. E Deus, Ele foi prolongando, mostrando que o seu poder, a sua soberania, a vontade dEle, né? E ali passei por aquela 4ª cirurgia, né? Depois dos 16 dias tive que passar, e Deus usou as mãos daquele médico. Ele fez um desvio, né? Que o ilho ele imobilizou, não funciona mais, e fez um desvio delgado, que essa cirurgia não permite que você pegue peso. Sim. Né? Sim. O médico disse: vai ser difícil, ela pega peso e tal, mas Deus disse assim: tu vai ver quando tu voltar lá. Foi. E Glória eu tenho a Deus. visto, né? Amém. E quando e os médicos disseram que eu não ia mais pegar peso, né? Por conta da cirurgia, mas Deus fez um milagre. Glória, né? a Deus. E com meses eu já tinha aumentado 10 quilos, né? Porque eu voltei para casa com vontade mesmo, né? De comer. Da honra e glória do nome do Senhor. No final de tudo, Deus me concedeu ainda, né, o benefício permanente, né? Amém. E a aposentadoria. E assim, a honra e a glória é para Jesus. E aí foi quando Deus ele começou, né, a trabalhar disse assim: é o tempo agora, o tempo chegou, né? No louvor. Amém. Né? Porque eu sempre louvei, Sim. mas nunca tinha gravado, né? E aí Deus, Ele permitiu, né? Me deu canções em oração. Em oração, o Senhor me deu letras de canções, e eu tive o privilégio de gravar, e tem mais projetos aí pela frente, né? Já estamos com o projeto do livro, né? Amém. E com certeza muitas vidas serão alcançadas, né? Porque Deus transformou a sua tristeza em um canto de louvor para a glória dele. sim. Que bênção, que testemunho maravilhoso, muitas emoções hoje no Lição de Vida, e essas emoções, irmã Simone, não param por aqui, porque chegou o momento das homenagens. Prepare o seu coração, vamos acompanhar juntos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Venho aqui falar de uma mulher de fé e coragem, que é a minha mãe, que eu admiro. Tenho como exemplo de mulher de fé, que ora, que louva ao Senhor e
que eu vi passar por um processo muito doloroso, mas que mesmo assim nunca perdeu a fé e me ensinou a louvar nos momentos difíceis, quando ela estava nos hospitais, internada, depois das cirurgias que ela fez, depois de tantas coisas, mesmo assim eu vi ela louvando ao Senhor, até o último fôlego ela gastava louvando ao Senhor. Quero dizer, irmã, que eu te admiro muito, que a senhora é uma mulher de fé, e o momento que me marcou foi ouvir sua oração de madrugada durante o processo, pedindo misericórdia a Deus pelos seus filhos e que Ele fizesse a sua vontade. Então, mãe, te amo, que o Senhor continue conservando a senhora como uma mulher virtuosa que és. Simone sempre foi uma bênção na minha vida, sempre dedicada na obra do Senhor. E no começo do processo da enfermidade, o Senhor me deu uma promessa dizendo que não era para a morte, mas que Ele ia dar vida. Então eu confiei na promessa do Senhor, e foi quando uma médica chegou a mim, me chamou à parte e disse que eu fosse forte, olha, a senhora seja forte, mas ela não vai resistir. Mas eu me lembrei da promessa e continuei confiante, e Deus fez um milagre. A paz do Senhor, meus irmãos, que eu quero aqui aproveitar esse momento para falar de uma pessoa muito especial na minha vida, que de amiga se tornou mãe. Não nos conhecemos durante a sua luta contra a ofensa, mas mesmo assim a sua história me toca profundamente. A sua história é a prova viva de que Deus, Ele transforma dor em testemunho, e que a história ela não termina em sofrimento. Que Deus Ele não desperdiça nenhuma lágrima, mas que Ele usa tudo para a glória dEle. Mãe, eu te admiro muito, te respeito, e que Deus continue usando a sua história para poder transformar a vida de outras pessoas e que toque a vida de muitas, assim como tocou a mim. Que Deus continue se abençoando muito. Te amo. Falar de Simone, a minha esposa, né? Quem eu a amo, né? No fundo do meu coração. É uma alegria muito grande, porque assim, ela tem muitas coisas que eu admiro bastante nela. E nesse período que houve todo esse processo, né, de câncer, de 4 cirurgias, né, no intestino, eu vi nela uma força da parte de Deus, né, tremenda, né, que a gente fica pensando como ela conseguiu, né, ter toda essa força, né, de estar ali naquele momento difícil e louvando ao Senhor e com aquela determinação. E eu creio que por isso o Senhor Ele olhou e ouviu as orações de todos aqueles que clamaram e deu a ela mais uma chance, né, de viver, de poder se expressar. Eu a amo muito e desejo que ela viva bastante tempo ainda para testemunhar daquilo que são os milagres que Deus fez na vida dela. Irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de vir aqui agradecer a Deus pela vida da minha mãe, né, mulher de fé, mulher de oração, onde nós passamos por momentos de extrema dificuldade em seu tratamento, onde ela estava enferma com câncer. Momentos difíceis, árduos e dolorosos, mas Deus segurou na nossa mão e nos fez passar pelo vale da sombra da morte. Quero dizer, mãe, que eu te admiro muito, porque tu és uma mulher de fé e em muitos momentos, pelas madrugadas, eu escutei a senhora orando pela nossa família e meditando na palavra do Senhor. A senhora tem a minha admiração, porque a senhora me ensinou a honrar a Deus mesmo nos momentos de dificuldades e incertezas. Te amo, um beijo. Que bênção! Queremos agradecer, né, a todos que se disponibilizaram para contribuir com essa linda homenagem para a nossa convidada de hoje. Que Deus abençoe a cada uma, a Ana Beatriz, que é filha, né, da irmã Simone, a Marlene Vieira, a mamãe, a Alessandra Oliveira, a amiga filha, né, que se tornou aí uma filha, o Cláudio Paulino, né, o seu esposo, e o Levi Marlon, que é o filhão que deixou essa linda mensagem. Chegou um outro momento muito lindo e importante aqui do nosso programa, o momento da Caixa das Lembranças, onde nós resgatamos aí a lembrança, né, de algum momento marcante na vida dos nossos convidados. A nossa convidada de hoje já está com a Caixa das Lembranças e eu estou curiosa para saber o que é que tem dentro. Queria que rapidamente a senhora mostrasse e comentasse, porque estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Irmã Simone, por favor.
Mostra pra gente que eu tô curiosa. O microfone. O que é que esse microfone representa aí e traz de lembrança para a senhora? Representa o cumprimento de promessa. Amém. Muito antigo, né? Desde muito cedo Deus ele me fazia promessas. Glória a Deus. E hoje eu vejo, né? E usei esse microfone, me lembro no momento de angústia do processo. Eu sentada, Sim. usando esse microfone, louvando Oh, glória. com playback. Deus. E eu pedia para aumentar bem alto, porque eu queria que o mundo ouvisse que Deus, Ele é aquele que resgata, Ele é aquele que faz. Amém. E se você tem dúvida que Deus, Ele é Deus de milagre, creia, porque eu sou a prova viva. E eu vim aqui hoje para dizer que Deus, Ele é restaurador. Deus, Ele é vida. Amém. Não tem problema impossível para Deus. Amém. Não há nada impossível. Glória a Deus. Irmã Simone, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a sua presença e deixar o espaço para a senhora, bem resumidamente, também trazer os seus agradecimentos. Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, mais uma vez o dono da minha vida, né? Agradeço ao pastor, como eu já agradeci no início, mas agradeço novamente, né, ao coordenador da área 51 por ter me permitido participar, também a sua esposa, a irmã Midian, e eu quero agradecer a minha família, né, Amém. o meu esposo, né, meus filhos, minha mãe, por ter participado. Eu agradeço a todos pelo apoio, mas tem alguém também especial que eu gostaria de agradecer, que é a irmã Gilnaide Teles, a esposa do coordenador Marcelo Teles. Amém. E a irmã Cássia Constantino, que é a esposa do presbítero Daniel Constantino, a qual também nós tivemos uma grande parcela ali na área 17. Amém. Né? Então eu agradeço a todos que oraram, a todos que intercederam, né? E Deus, Ele fez. A senhora pode orar por nós, por favor, para encerrarmos? Bem rapidinho, tá bom? Por favor. Pai amado, Pai querido, nesta oportunidade, Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Queremos louvar e engrandecer o Teu nome pela Tua benignidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amparo, por este momento que o Senhor nos concedeu. Eu te agradeço, Senhor, por mais uma promessa cumprida, Senhor, porque eu sei que Tu és o Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmã Simone. Obrigada a você que esteve conosco. Lição de Vida volta na próxima semana, se Jesus não voltar. Não esqueça, Ele é fiel.